Abram suas Bíblias, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. O tema que me foi dado para esta noite foi a maravilhosa graça nos dias de tribulação. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, te oramos agradecidos pelo privilégio que temos de celebrar o teu nome, de te cultuar por esses 40 anos de existência desta igreja, pela maneira como o Senhor cuidou de cada vida aqui, pelo modo como o Senhor tratou com os teus filhos, mediante a tua soberania, o teu poder e a tua graça maravilhosa. Somos gratos a ti, ó Deus, por este culto de ação e graças, quando, ó Pai, temos a oportunidade de refletir e de meditar sobre este tema, que faz parte da nossa existência, da nossa peregrinação terrena. Te louvamos, Senhor, porque não estamos sós aqui, diante das nossas dificuldades, mas contamos contigo. Bendito seja o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, que fales conosco, que a tua palavra traga refrigério à nossa alma, que a tua palavra traga conforto, traga consolação, mas também que a tua palavra nos edifique e nos exorte para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Amados irmãos, Paulo, ele, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, verso 13, ele vai nos falar a respeito do dia mau. E fala da necessidade de termos ajustado em nós a armadura de Deus para podermos resistir neste dia. O dia mau, ele está presente na nossa existência, não em todos os momentos, mas possivelmente na maioria dos nossos dias, este dia mau esteja presente em nós, esteja presente na nossa vida. Jesus, quando ele fala, ministra para a multidão e para os seus discípulos o sermão da montanha, ele fala a respeito do mal que cada dia pode nos trazer. Basta a cada dia o seu próprio mal. De tal maneira que nós estamos envolvidos em dias bons e em dias ruins. Eclesiastes, no capítulo 3 do seu livro, o pregador, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai apresentar, diz que há tempo para amar, mas há tempo também
para aborrecer. Há tempo de paz, mas há também tempo de guerra. Há tempo de alegria, mas há também muitos momentos de tristeza, de tal modo que nós não temos só dias bons, temos dias maus também. E o sofrimento, ele faz parte da existência humana desde o princípio, com a entrada do pecado no mundo. O sofrimento agora faz parte da nossa vida, mesmo que seja algo ruim que nós não queiramos aceitar, mas ele sempre vai bater na nossa porta de uma forma ou de outra. E, amados irmãos, nós enfrentamos dias difíceis. Hoje mais do que nunca, especialmente porque Jesus está às portas. E nos últimos dias, o próprio apóstolo Paulo fala, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, que seriam dias bastante trabalhosos, dias difíceis. E nós enfrentamos, na nossa peregrinação terrena, tribulações, dificuldades, aflições. Paulo, aqui, nesse texto, ele vai nos falar de uma série de coisas que lhe acontecem. Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Mas isso não é privilégio só de Paulo. É algo que está presente, se não em todas as famílias da terra, na grande maioria delas. Especialmente naqueles que têm o Espírito de Deus, porque sofrem não apenas por causa de pecados, sofrem não apenas porque esta terra, depois da queda, ficou sujeita ao sofrimento e toda a natureza geme, como expõe Paulo no capítulo 4 aqui da sua segunda carta, mas também pelo privilégio que temos de servir a Cristo. E Paulo também, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz que todos que piedosamente quiserem servir ou seguir a Cristo padecerão perseguições, enfrentarão sofrimento, serão rejeitados. De tal modo que não há como estar vivo e não sofrer. Não há como estar vivo e não enfrentar dificuldades. Seja por causa da sua fé, seja por causa do mundo caído, pelas próprias circunstâncias deste mundo que espera a sua restauração, com a volta de Cristo, quando Ele estabelecerá o novo céu e a nova terra, não apenas por causa do pecado, mas porque nós servimos ao Senhor. E servindo a Deus, piedosamente seremos perseguidos. Enfrentaremos tribulações. Paulo sabia perfeitamente disso. Mas nesse mundo de tribulação, de angústia, de dores, de decepções que enfrentamos, há momentos também muito especiais para nós. Paulo, no capítulo 11 aqui da sua carta, a partir do verso 16, ele fala dos seus sofrimentos por causa do Evangelho. Quando ele inicia o capítulo 12, ele passa a falar a respeito das revelações que ele recebeu. O privilégio que ele teve de chegar até o paraíso e ver coisas inefáveis que não é possível falar sobre isso. E ele inicia o versículo 7 desse texto que nós lemos, dizendo: para que eu não me gloriasse pelas revelações que me foram dadas. E aí, irmãos, ele passa a fazer referência a dificuldades que ele enfrentou por causa do privilégio que ele teve de receber revelações da parte de Deus. E à semelhança de Paulo, nós não estamos livres de dificuldades, mesmo em meio a privilégios que nós temos como povo de Deus. E, queridos irmãos, há uma coisa muito especial
que acontece com todos nós. Nós recebemos a graça de Deus quando aceitamos a Cristo como Senhor, e essa graça tem nos mantido de pé no nosso dia a dia. E é mediante o poder desta graça em nossas vidas, nos dias de tribulação, que vão nos ajudar a ter percepção de algumas coisas que Paulo relata aqui nesse texto. Mediante o poder da graça de Deus, nós podemos perceber que, primeiro, Deus está no controle de toda a situação. Seja ela boa ou ruim, Deus não perde o controle de nada. É por essa razão que Paulo, no capítulo 12, ele expressa-se da seguinte maneira, no versículo de número 7, foi-me imposto um respinho na carne. Foi-me imposto. A origem desse espinho foi o próprio Deus, que usou como agente Satanás, que é descrito aqui como meio de cumprir a vontade divina na vida de Paulo. Às vezes, nós não temos compreensão de todo o processo de Deus na nossa vida. E em meio à dificuldade, em meio a uma enfermidade, a uma luta, a uma dor, a um sofrimento, porque ninguém gosta disso, a primeira coisa que nos vem à mente é murmurar. Mas precisamos perceber que Deus está no controle. Por mais amarga que seja a nossa situação, por mais dura que seja a dor, por mais difícil que seja a dificuldade e a tribulação que atravessamos, Deus não perdeu o controle. Ele está permitindo isso na nossa vida. E até o diabo pode ser usado como agente de Deus para que nós, naquele momento, sejamos tratados. Deus tem um propósito muito maior, que vai além daquela dificuldade que estamos enfrentando no momento. Nós não somos diferentes de modo nenhum de Jó. Deus permitiu, deu permissão ao diabo de atacar os bens de Jó. Não ficando satisfeito, ele pediu permissão a Deus para tocar também no físico de Jó, e Deus o permitiu. E isso aconteceu, meus irmãos, não porque Jó havia pecado, não porque Jó estava cheio de orgulho e havia transgredido o mandamento de Deus, mas aconteceu porque Jó era íntegro, Jó temia Deus, Deus havia abençoado Jó com uma família numerosa, havia abençoado Jó com uma grande fazenda, havia dado trabalhadores para Jó, de tal modo que Jó se tornou o homem mais rico ali daquela região. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, e no dia mau, Jó perdeu tudo, inclusive a vida dos seus 10 filhos. Deus não estava alheio ao que estava acontecendo com Jó. Assim como Deus não está alheio à sua luta, à sua dificuldade, à sua dor, ao seu sofrimento. Ele percebe todas essas coisas. Assim como ele permitiu que o espinho fosse posto na vida de Paulo. E que espinho é esse? A Bíblia não relata. Mas é possível que tenha sido uma enfermidade física. Possivelmente uma enfermidade oftalmológica, como Paulo escreve no capítulo 4 de Gálatas, do 13 ao 15, sobre esta situação, e ele disse que aqueles crentes seriam capazes de dar até os olhos para ele. E lá no capítulo 6, verso 11 também de Gálatas, Paulo diz que escreveu com letras muito grandes. O que leva-nos a imaginar que Paulo tinha uma dificuldade na visão. Alguns dizem que Paulo era muito baixinho,
tinha vários defeitos físicos. Mas a Bíblia não relata qual era esse espinho na carne, mas é possível que fosse uma enfermidade. E, amados irmãos, Deus sabe que sofremos. E Ele não perde o controle da situação que atravessamos, e até Ele permite mesmo. Há momentos de desertos na nossa vida. Isso é muito natural. Mas o poder da graça nos dá o suporte necessário para entendermos que Deus não perdeu o controle sobre nós. Deus não perdeu o controle sobre a nossa dificuldade, sobre a nossa situação. Pode ser até uma enfermidade terminal. Pode ser um vizinho difícil, pode ser aquele filho que já não lhe obedece, já não lhe honra como pai ou como mãe. Pode ser inclusive um esposo ou uma esposa que tem muita dificuldade de andar em harmonia com você. Deus não perdeu de vista a você, Deus não perdeu de vista a sua situação. E Deus permitiu que o espinho fosse posto sobre Paulo. E isso causava humilhação na vida de Paulo. Diz o texto sagrado: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus irmãos, mediante o poder da graça em nossas vidas, nos dias de tribulação, nós percebemos que, em segundo lugar, Deus sempre terá as melhores respostas para as nossas orações. Versículo de número 8, o texto sagrado nos diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo estava atravessando uma dificuldade, e o que Paulo fez é aquilo que nós costumamos fazer em meio às dificuldades da vida. Nós clamamos a Deus. Paulo buscou ao Senhor intensamente de todo o seu coração. Essa expressão 3 vezes pode ter sido constantemente. Diante daquela circunstância difícil, Paulo estava sofrendo. Ele busca a Deus. Não uma nem 2 vezes. E muitas vezes nós fazemos isso. E queridos irmãos, mas nós temos uma dificuldade às vezes na vida, é com relação à resposta de Deus. Porque nós temos um desejo, nós temos uma vontade, e nem sempre esse nosso desejo e essa nossa vontade está em linha com a vontade de Deus, mesmo sendo uma coisa boa para nós. Nós temos que entender que na oração, Deus nem sempre vai responder com sim. Nem sempre Deus vai dizer espere. Às vezes, e muitas vezes, Deus pode dizer não. Paulo recebeu o não de Deus. Havia uma expectativa no seu coração. E ele via na oração meio de modificar as coisas. Por isso ele clama a Deus. Eu estou sofrendo e eu quero que isso mude. Buscou ao Senhor. Muito natural. Porque Paulo cria que a oração tem resposta. Mas a resposta não foi aquilo que Paulo queria da parte de Deus para a sua vida. Nem sempre Deus vai responder do modo que nós esperamos que Ele responda. Mas uma coisa é certa: Deus sempre responderá da melhor maneira para nós, dentro do projeto dEle para a nossa vida, dentro da vontade dEle. E nós temos só que ter humildade suficiente para aceitar a resposta de Deus para nós. E, queridos irmãos,
Paulo não foi o único que recebeu um não. Jesus no Getsemane teve a mesma resposta da parte de Deus. 3 vezes ele orou ao Senhor para que, se fosse possível, aquele cálice passasse dele. E a resposta veio: não, não, não. E em consequência disso, a graça de Deus nos alcançou. Nós estamos aqui porque Deus disse não. A resposta, como resposta de oração para Jesus diante do seu grande sofrimento no Getsemane. E a salvação foi disponibilizada para a nossa vida. Amados irmãos, Calvino, ele traz uma afirmação interessante com relação à resposta de oração. Ele diz: a razão pela qual Deus recusa ouvir o seu povo é a seguinte: Ele sabe de antemão o que é melhor para nós, mais do que o nosso entendimento é capaz de aprender. Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso, quando nós oramos, nós precisamos lembrar da oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Nós temos que submeter os nossos desejos, a nossa vontade ao Senhor. E aí nós não vamos nos rebelar contra Ele. A gente dentro da igreja que ora e diz que se Deus não der, se Deus não responder, abandona a fé. Na realidade, esses abandonam a fé porque fé não tem, né? Se tivessem fé, aceitariam o não como resposta de Deus. Perceberiam que o projeto de Deus é muito maior do que aqueles desejos expostos na oração. E aceitariam isso para a sua vida de modo muito tranquilo, sabedores que Deus está no controle. E tudo vai convergir para a glória dEle e para o nosso próprio bem-estar. Pode não ser nesse momento, mas no tempo certo Ele vai agir. Amados irmãos, orar não é invadir e dobrar a resistência de Deus, mas é se submeter, a aceitar a sua soberana vontade. Paulo fez isso na sua vida. E Deus, Jesus, traz uma resposta para Paulo. E nessa resposta nós temos o terceiro ponto aqui: se o poder da graça está manifesto na nossa vida, em dia de tribulação, em meio às dificuldades da vida, a graça nos é suficiente. A tribulação pode não passar, mas recebemos graça para suportar. Versículo de número 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria que aquela tribulação passasse. Queria que o espinho na carne cessasse, se era uma enfermidade, que ele fosse curado. Se era uma dificuldade pessoal nas lutas do dia a dia, ele queria ter a vitória sobre aquilo. Mas ao invés de receber uma resposta positiva, ele ouve da parte do Senhor: a minha graça te basta. Tudo do que nós precisamos na vida é da graça de Jesus. Essa graça que se manifestou trazendo salvação para nós. É do poder dela que necessitamos para enfrentar cada dia difícil na nossa peregrinação terrena. Cada luta, cada dor, cada sofrimento, cada tribulação. Não é fácil, mas é possível mediante a graça. E essa é a resposta do próprio Jesus para
Paulo, diante daquela dificuldade, diante daquela luta que ele atravessava: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é interessante, irmãos, que Paulo queria uma outra resposta, mas ele recebeu a melhor das respostas. Às vezes o não de Deus é a melhor resposta para a nossa vida, e nós temos que compreender isso e aceitar essa resposta de Deus da melhor maneira possível. Nessa tribulação, Paulo recebeu o poder suficiente para tolerar o sofrimento e a tensão, porque o poder está na graça de Deus. Deus não retirou o espinho, mas deu o suporte necessário para enfrentá-lo. Muitas vezes, Deus não nos livra das dificuldades, mas da dificuldade Ele vai estar com a gente, trilhando o mesmo caminho que nós estamos trilhando e nos dando o suporte necessário para chegar do outro lado. Não te deixarei, jamais te abandonarei, nos diz o escritor aos Hebreus. E ele continua: por isso, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você não está sozinho, você não é desamparado no momento que você mais precisa, mas você necessita tirar os olhos da sua própria dificuldade e colocar no Senhor, porque a graça dele está à sua disposição para isso. Ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar, você encontra força para atravessar aquele momento difícil e delicado. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, o capítulo 1, verso 7, ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, e assim como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé é provada pelas tribulações, pelas dificuldades da vida, pelas angústias, pelas dores, pelas decepções. Quando o crente enfrenta dificuldades na vida, ele enfrenta as dificuldades não para ser reprovado, não para desistir da caminhada, não para abandonar a sua fé, mas ele enfrenta as dificuldades para sair fortalecido, para que a sua fé seja aprovada, para sair melhor, mais valioso, mais precioso aos olhos de Deus. Nós enfrentamos dificuldades em vários ambientes, e as dificuldades aumentam, começam às vezes dentro da nossa própria casa, no local de trabalho, entre a nossa vizinhança, na escola, na universidade. Mas essas tribulações vêm não para nos afastar de Deus, mas para nos fortalecer e nos aproximar mais dele. A graça de Deus se manifesta em meio às nossas dificuldades. E nós temos que perceber isso no nosso dia a dia. A graça de Deus nos é suficiente e nos dá o suporte necessário para enfrentar toda e qualquer tribulação. Foi assim no passado e continua sendo assim hoje. Jamais se sinta só. Jamais ache que você foi abandonado, foi entregue à sua própria sorte. Deus está com você. Jesus não vai desampará-lo nesse momento de dor, assim como ele não desamparou a Paulo. Ele vai lhe dar os para enfrentar. Ele pode não retirar a tribulação no momento que você quer, mas ele vai lhe dar graça para suportar e enfrentá-la. Os 3 amigos de Daniel tiveram que enfrentar a fornalha de fogo ardente, mas não se curvaram diante do desejo do rei de ser adorado através daquela imagem que ele havia erigido. Porque aqueles servos de Deus tinham um compromisso com o Senhor, e compromisso com Deus muitas vezes traz sofrimento para nós. Mas aqueles 3 amigos de Daniel
Ananias, Misael e Azarias, eles tomaram a decisão de só se curvar diante do Deus único e verdadeiro. E por causa disso eles foram para a fornalha de fogo. Eles não colocaram nenhuma proposta para Deus diante da fidelidade deles para com o Senhor. Disseram para o rei: se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não vamos nos curvar diante da tua imagem. O rei ficou assistindo, esperando ver aqueles 3 moços virarem churrasco. E quão grande não foi a sua decepção e o seu espanto ao ver passeando dentro daquela fornalha de fogo ardente, não 3, mas 4 pessoas. Aqueles 3 moços não estavam sós ali naquela dificuldade. O Senhor não impediu que eles fossem à fornalha, mas na fornalha estava com eles. Deus às vezes não nos tira da tribulação, mas Ele concede graça suficiente para suportá-la, para enfrentá-la, para atravessá-la no nosso dia a dia. Lembre-se disso. Você jamais estará sozinho se você serve a Deus. As pessoas ao seu redor podem lhe abandonar. No momento que você mais precisa, a pessoa mais especial para você, que você mais ama, ou que mais lhe deve favores, ela pode deixar você de lado. Mas o Senhor jamais vai largar você, jamais vai abandoná-lo. O salmista Davi tinha essa experiência, por isso no Salmo 27, verso 10, ele diz: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós temos que perceber a presença de Deus conosco, mesmo que não sintamos isso no nosso dia a dia. Eis que estou convosco todos os dias até consumação dos séculos. Paulo orou a Deus porque sabia que não estava sozinho, orou ao Senhor, né? Ele orou a Jesus, porque ele sabia que não estava sozinho. O Senhor não estava alheio àquela dificuldade, àquele espinho na carne. E ele queria uma resposta. E a resposta veio: a minha graça te basta, te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O resultado disso, meus amados irmãos, foi Paulo se gloriar nas suas fraquezas. É isso que ele diz no final desse versículo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo assumiu uma posição diferenciada diante do sofrimento. Aquilo que ele estava rejeitando, que não era bom, que não era agradável, aquele espinho na carne, aquela dificuldade, ele passou a aceitar, porque ele sabia que havia algo maior com ele, que o ajudava no enfrentamento e no suporte daquela dificuldade. E, amados irmãos, quando o poder da graça está sobre nós, nos ajuda não apenas para entender a suficiência da graça, mas também que o poder da graça vai mudar a perspectiva do nosso sofrimento, a perspectiva da tribulação que nós atravessamos. É por essa razão que o verso de número 10, Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer. Parece-nos que aqui Paulo está sendo masoquista, não é? Sentir prazer no sofrimento é ser masoquista, é gostar de sofrer. Tem alguma coisa errada conosco quando sentimos prazer naquilo que não é bom. Quando infligimos sobre nós sofrimentos, e isso traz alegria. Há uma disfunção aí que não é normal isso.
Mas não é o que acontece com Paulo. Paulo está indo além do seu próprio sofrimento, e diante do sofrimento, Paulo consegue ter prazer. Porque o seu prazer não está sendo medido, pesado ou nivelado pelas circunstâncias. Há algo que está além da compreensão das pessoas que cercam a Paulo, assim como há algo que está além na vida daquelas pessoas que observam o crente que experimenta o poder da graça na sua vida, que em meio às lutas e às dificuldades consegue sorrir, consegue cantar, consegue louvar a Deus, consegue expressar o seu prazer pelo Senhor. Daí Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E são coisas prazerosas? Tribulação é uma coisa boa? Angústia é uma coisa boa? Perseguição é uma coisa boa? Não, irmãos. Mas Paulo sentia prazer nessas coisas. Quando alguém chegava e o difamava nas injúrias, quando alguém chegava e dizia algo falso sobre ele, o botava injustamente na prisão, por causa de uma coisa que é extremamente significativa, que ele vem dizer no final, no meio desse versículo, né? Ele diz: por amor de Cristo. Eu padeço todas essas coisas por causa de alguém que me amou primeiro. E eu o amo, apesar das circunstâncias difíceis que atravesso, porque Ele já provou seu amor por mim. Ele já me aceitou, já me recebeu, esse miserável pecador. E ele dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o principal dos pecadores. Mas a graça do Senhor me alcançou. E porque Ele me alcançou com o seu amor, revelando o seu favor que eu não merecia, agora, por amor a Ele, eu posso ter prazer nessas coisas ruins. Isso não vai tirar o meu ânimo, isso não vai roubar o meu prazer de estar na presença de Deus, de servi-lo com alegria, de ser motivado pelas chicotadas, pelos pés no tronco, pelas prisões. Isso não vai calar a minha boca, porque Paulo estava vendo além das circunstâncias. Ele contava com a graça de Jesus sobre a sua vida. E ele conseguia perfeitamente viver acima das dores, viver acima das dificuldades, das tribulações da vida. A graça nos traz isso. Quando nós lemos o capítulo 5, verso 41 de Atos dos Apóstolos, está lá. Os apóstolos, depois de terem sido castigados, chicoteados, eles saem alegres pelo prazer de terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Ao invés deles saírem reclamando e dizendo: Senhor, nós fomos aqui humilhados diante desse sinédrio, nós sofremos chicotadas pregando teu evangelho, o que é isso, Senhor? Nós somos teus filhos, somos os teus apóstolos, nós caminhamos com Jesus durante um bom tempo do seu ministério na terra, e agora nós recebemos esse tipo de recompensa. O que é isso, Senhor? Não dá, eu vou abandonar a fé, não vou mais continuar contigo. Eles poderiam dizer isso. É a atitude de muitos crentes hoje. Mas eles não dizem isso, eles saíram regozijados, alegres, felizes. Nós estamos sofrendo aqui por causa de Cristo. Nós estamos cumprindo o resto das aflições do nosso amado Senhor. Por isso vamos nos alegrar em meio a esta dor, a este sofrimento. Porque em breve essas marcas aqui vão sarar, vão ficar apenas as cicatrizes. Mas há algo melhor lá na frente esperando por nós. Vamos enfrentar isso de cabeça erguida. Deixa as pessoas falarem mal de nós.
Deixem nos faltar as coisas, o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso prazer não vai ser medido, não vai ser pesado por aquilo que o Senhor tem nos dado de bom. Não importa o que falte, o Senhor é suficiente para a minha vida. Ele me ama e por amor a Ele eu enfrento todas as coisas com prazer, com alegria. Era isso que Paulo dizia. E os demais apóstolos fizeram o mesmo. Irmãos, não percamos essa referência. Você conta com a graça de Deus sobre a sua vida. O poder de Cristo foi manifesto a você, trazendo-lhe salvação, restaurando você de uma vida de perdição. E agora Deus te dá o poder, não apenas de crer nele, de confiar nele, mas o poder para enfrentar também as tribulações da vida, sem perder a fé, sem perder a alegria, sem perder o prazer por aquilo que você recebeu. Você pode contar com a graça maravilhosa de Deus nas suas lutas, nas dificuldades da vida, nas tribulações. Paulo enfrentou muitas coisas. Se você ler o capítulo 11 aqui da sua segunda carta, antes de entrar no capítulo 12, ele vai falar de muitos sofrimentos que ele enfrentou. Mas ele tinha a cabeça no lugar. Ele se mantinha firme olhando para Jesus. A graça de Deus enchia o seu coração. Aqui do verso 23 ao verso 26, no capítulo 11, ele vai dizer: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre irmãos, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. E o que mais dói, em perigos entre falsos irmãos. Mas Paulo diz: eu sinto prazer nessas coisas por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. José, a minha graça te basta. Joana, João, Pedro, a minha graça te basta. Te é suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. Nos dias de tribulação, você pode contar com a minha graça maravilhosa. Não esqueça, Ele está no controle de todas as coisas, do universo e também da sua vida. E tudo o que lhe acontece não está longe dos olhos dele. Lembre-se disso. Ele tem a sua vida nas mãos dele. Por isso, você pode confiar nele mediante a graça que ele te deu para isso. Não esqueça que ele tem a melhor resposta para as suas orações. Pode ser inclusive um não. Não esqueça que a graça nos é suficiente. E a tribulação pode não passar, mas receberemos graça para suportar. E não esqueça que o poder da graça pode mudar a perspectiva do nosso sofrimento. Parabéns aos irmãos pelos 40 anos. Continuem firmes na graça, continue perseverando no dia a dia, mediante esta graça maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.